passagem que nós ouvíamos hoje na primeira leitura, o livro de Josué, naquele momento em que o povo de Deus está às portas de Siquém, marca a entrada na terra prometida. Entrar na terra prometida significa cumprir aquela promessa que Deus tinha feito a Moisés, quando apareceu a ele na sarça ardente, e aquela missão que Deus havia confiado a Moisés, que era de tirar o seu povo do Egito, levar o seu povo em segurança até a terra prometida. Por causa da infidelidade desse povo, foi necessário fazer um longo caminho de deserto. 40 anos foi o tempo que o povo caminhou no deserto até chegar à terra prometida. Moisés mesmo, pessoalmente, ele não entra nessa terra prometida, mas Josué é aquele que depois vai introduzir o povo na terra prometida. Mas antes de entrar na terra prometida, é preciso fazer memória de todas as coisas que aconteceram entre o Egito e até aquele momento em Siquém. No Egito, o povo experimentou a fidelidade de Deus, experimentou a palavra forte de Deus que o tirou do Egito com mão forte. Experimentou a graça de Deus quando o mar vermelho se abriu e o povo passou a pé enxuto e os seus inimigos foram varridos pelas ondas da água que voltaram ao seu curso normal. No deserto, o povo experimentou a misericórdia, a fidelidade e, sobretudo, a providência de Deus, quando fez chover o maná, quando enviou as codornizes e quando saciou a sede do povo. No Egito, o povo experimentou a escravidão, mas ainda assim, enquanto caminhava, teve gente que queria voltar para as cebolas do Egito. Olha, lá no Egito nós tínhamos as panelas cheias e por isso Deus foi a providência. No deserto, o povo de Deus fez a experiência do que de fato é ser povo de Deus. Não é um povo que confia em si mesmo, não é um povo que busca apenas a si mesmo, mas é um povo que se deixa conduzir pela vontade de Deus. Feito tudo isso, antes de entrar na terra prometida, Josué ainda recorda todos esses fatos ao povo e diz: é preciso fazer uma escolha. Não existe escolha se nós não temos possibilidades. Não existe escolha se nós não temos liberdade. O povo é livre para escolher entrar na terra prometida ou voltar para o Egito, ou permanecer no deserto. São as escolhas, as possibilidades que eles têm. E ali esse povo reflete e, olhando para as boas coisas que Deus fez, eles dizem: olha, não, nós queremos entrar nessa terra prometida. Como nós não iríamos querer algo tão bom assim? Mas entrar na terra prometida é também um compromisso de rejeitar, de recusar, de renunciar aos ídolos. Não é possível viver na terra prometida e servir a outros deuses. Não é possível viver na terra prometida e trazer ali escondido algumas coisas do passado e querer viver estas coisas do passado. A terra prometida é um dom, é uma promessa, mas também é uma escolha. E é uma escolha que precisa ser assumida de uma forma livre. Jesus, quando fala aos seus discípulos nesse evangelho que nós ouvimos, ele escuta da boca desses discípulos: esta palavra é dura demais. Que palavra é esta? É aquela da multiplicação dos pães. Quando Jesus multiplica os pães, alimenta a multidão, mas ele fala: a verdadeira comida é a minha carne e a verdadeira bebida é o meu sangue. Ou seja, quem come deste pão, que é a carne, e quem bebe deste sangue, que é o deste vinho, que é o sangue de Cristo, assume com ele uma missão, mas é uma escolha tomar deste alimento, assim como precisa ser uma decisão acompanhar Cristo em todas as coisas. A fé cristã não é uma coisa que a gente pode pegar e falar: hoje eu quero, amanhã eu não quero mais. Hoje eu quero estar na terra prometida, hoje eu quero estar na igreja, amanhã eu não quero mais. Ou pior ainda,
Da igreja eu quero isso, 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 mas aquilo ali não. Da igreja eu quero a palavra que me ilumina, eu quero a Eucaristia que me alimenta, mas eu não quero viver esta palavra ou colocar esta palavra em prática na minha vida. A escuta da palavra de Deus, a nossa fé, ela tem implicações, ela tem consequências concretas, ético e morais. E se nós não fazemos isso, nós não estamos sendo cristãos. Nós estamos querendo viver, ora na terra prometida, ora no Egito. Ora eu quero estar na graça de Deus, ora eu prefiro a realidade do mundo, porque é aquela realidade que me dá prazer, é aquela realidade que não me cobra nada, é aquela realidade que não mexe com a minha vida, e assim eu sigo uma vida dupla, ora na igreja, ora no mundo. Ora eu escuto a palavra de Deus, eu busco a palavra de Deus, sobretudo quando se precisa, quando tem algum problema, quando a saúde vai mal, quando tem alguma complicação, então se corre para a igreja, se busca a terra prometida, mas passado este momento, se volta para o Egito, se volta para a casa da escravidão, se volta para as panelas cheias de cebola, né? É a nossa saudade do pecado, e ali nós vamos levando a nossa vida. Por isso Jesus fala, a palavra é dura, mas precisa ter uma decisão. A palavra é difícil, mas ela precisa ser escutada. A palavra precisa ser assumida, e não é apenas a palavra que nós ouvimos, é a palavra corpo e sangue de Cristo, a Eucaristia que nos alimenta. Para que esta Eucaristia nos alimenta? Para nós vivermos a fé. Não é simplesmente uma devoção eucarística. O cristão, ele não vive da devoção eucarística. A devoção eucarística é uma consequência desta experiência concreta com Jesus Cristo, que nos alimenta na Eucaristia. E por isso mesmo, se a palavra é dura, é preciso fazer uma escolha. E a pergunta que Jesus faz a Pedro, Jesus direciona essa pergunta a todos nós: vocês também não querem ir embora? Às vezes nós temos muito medo das pessoas que vão embora da igreja. Ora, as pessoas que vão embora da igreja nunca foram da igreja, porque nunca foram capazes de fazer esta opção clara por Jesus Cristo. Nós não estamos na igreja só porque aqui estão os santos. Nós sabemos dos nossos pecados e dos pecados que tem na igreja, mas nós buscamos o caminho de santidade. Nós buscamos escutar a palavra para que ela nos corrija. Nós buscamos o alimento da Eucaristia para que para nossa fortaleza, para que fortalecidos por este alimento, nós possamos nos colocar de pé e caminhar com segurança, seguindo a Jesus. Vocês também não querem ir embora? É a pergunta que Jesus não teve medo de fazer aos seus discípulos. É a pergunta que Jesus não teve medo de fazer para aqueles que estavam escutando. Jesus não adaptou a palavra de Deus aos ouvidos da multidão, mas o que ele pede é uma decisão daqueles que escutam esta palavra de Deus. E o que valia para os discípulos naquele tempo, vale para cada um de nós nos dias e nos tempos de hoje. É a mesma pergunta e é a mesma decisão que nós temos que tomar. Uma decisão livre, mas uma decisão que tem as consequências que tem. Então sejamos ouvintes desta palavra de Deus, nos deixemos questionar por esta palavra de Deus, mas tenhamos clareza da decisão que nós tomamos e a quem nós servimos. Se servimos a Cristo, é com Ele que nós caminhamos neste mundo, e é este segmento de Jesus que molda, que inspira todas as nossas atitudes, toda a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.